Bom, então, pessoal, muito bom dia, né, a todos. A apresentação, né, intitulada Inteligência Artificial na Tradução de Língua de Sinais tem como objetivo geral, né, passar aí um entendimento em alto nível sobre como que uma máquina, né, ela pode realizar uma tradução, ela pode aprender, né, a realizar uma tradução de um texto escrito, né, para uma língua de sinais, tá? E aí a gente vai abordar esse assunto aí durante essa apresentação. Antes de começarmos de fato a falar sobre o tema, tá? Deixa eu me apresentar formalmente. Eu sou Ailton Félix, eu sou cientista de dados na empresa, trabalho como cientista de dados na empresa denominada Renditalk, tá? A empresa tem como objetivo aí principal, né, quebrar a barreira que existe entre surdos e ouvintes, tá? E eu sou homem, tenho cabelo curto, a pele morena, estou usando uma camisa em tons de cinza, estou usando um fone de ouvido, estou sentado em uma cadeira aqui preta, tá? Ao meu fundo tem uma parede branca, tá certo? E aí, e esse aqui é o meu sinal. O caminho que a gente vai seguir aí durante essa apresentação, né? São basicamente aí 3 tópicos. A gente vai falar um pouco sobre o que é o aprendizado de máquina, né? O que significa isso. Em seguida, a gente vai aí para o tópico de como que uma máquina ela pode aprender a realizar uma tradução de texto, certo? E por fim, a gente vai falar aí sobre os principais desafios inerentes ao problema de tradução, né? Seriam aí os desafios de máquina de tradução. Começando aí pelo primeiro tópico, né? É um termo muito usado, né? E muito em alta hoje em dia, né? Aí é o aprendizado de máquina, certo? Ou em inglês, né? O machine learning. Porém, né? O que é exatamente isso, né? O que significa o aprendizado de máquina? É justamente o que a gente vai aí abordar, né? Nos últimos tempos, né? O aprendizado de máquina tem quebrado aí diversas barreiras em diversas áreas, né? E-commerce, tradução automática, redes sociais e até mesmo, né, na medicina, tá? E aí a gente vai abordar aqui o que é o básico, né, de aprendizado de máquina, tentar entender o que isso significa. Para realizar tal feito, né, eu trouxe aqui para vocês uma analogia com o caso de aprendizagem humana, né? Como é que uma pessoa ela aprende, tá? E aí imagine, né, que você fosse se deparar aí com o seguinte desafio. Você vai ensinar uma pessoa, certo, que nunca viu um carro na vida, a aprender o que é um carro. E aí uma das abordagens que você poderia utilizar, né, para tal feito, seria aí exibir para ela uma série de imagens de carros, tá? Para que ela pudesse ver e aprender, né, uma série de características ou padrões que um carro possui, né? Ora, um carro possui farol, possui pneus, retrovisores, né? Qual que é a forma geométrica, né, de um carro? E aí todos esses padrões seriam armazenados no cérebro dessa pessoa, né? É interessante que os exemplos, né, exibidos, eles sejam aí exemplos de carros em diferentes formas, né? Tanto em modelo e design, quanto também em posição, né? Relativa à câmera, né? Se você exibir imagens de carro apenas de frente, pode ser que quando essa pessoa se depare com um carro de perfil, ela não reconheça que aquilo ali ele é de fato, né, um carro. E aí, né, ao apresentar outras imagens para essa pessoa, como, por exemplo, a de uma bicicleta, por exemplo, ela pode chegar à conclusão de que aquilo ali não seria um carro, isso que está sendo exibido aí não seria um carro, né, baseado nas características que ela compreendeu, né, a um conjunto, né, de carros exibidas a ela durante o processo de aprendizagem. Né? A bike tem grande chance
de não ter, obviamente, itens, um conjunto de itens presentes em um carro, né? Bem como também a forma geométrica que uma bike possui, ela destoa bastante, né, da de um carro. O mesmo se aplica ao caso de exemplos de motos ou até mesmo, né, carrinhos de bebê. E aí, né, uma outra associação bem interessante que a gente pode discutir é a relação entre desempenho e experiência, né? No caso humano, é muito comum a gente associar o termo experiência a tempo de trabalho, né? Muitas vezes a gente escuta a expressão, né? Eu tenho 10 anos de experiência na área, e aí isso é diretamente relacionado a tempo, e aí essa maior experiência, ela está diretamente relacionada ao melhor desempenho no objetivo final ao qual aquela pessoa, né, realizou, teve aquele aprendizado. E aí, no contexto de máquina, isso pode ser um pouco aí diferente, né? No caso, a aprendizagem de máquina, ela é um subcampo, né, da inteligência artificial, né, cujo o objetivo, né, ela é construir programas de computadores, né? Ele é um sub-área aqui da inteligência artificial e que esses programas eles melhoram, né, os seus desempenhos através da experiência. E aí eu destaquei aí nesse slide, né, o termo programas de computador. E aí, no contexto dessa apresentação, né, vamos associar o termo programas de computador à máquina. Tá? Toda vez que eu estiver me referindo à máquina, eu estou me referindo a um programa de computador. Outro termo também destacado aqui, né, é a experiência, né? A experiência nesse contexto de aprendizagem de máquina, entendam que ela está diretamente relacionada à interação dessa máquina com o meio exterior, tá certo? E por fim, né, a gente tem em conjunto, né, os dois termos desempenho e experiência, que foi o que eu acabei de comentar no slide anterior. E diferentemente, né, do caso humano, como eu citei, no contexto de aprendizagem de máquina, essa relação ela tem uma ligeira diferença, né? Como no caso humano, eu citei tempo de experiência, né? Aqui, tempo de experiência relacionado a um melhor desempenho. Aqui no contexto de máquina, é um pouco diferente, tá certo? E aí, o que acontece, né? No contexto de máquina, o termo experiência, né? Ele está aí diretamente relacionado a grandes volumes de dados e variedade de dados, tá certo? Quanto mais dados você dá para a máquina trabalhar e treinar, e quanto mais variedade você entrega para ela, melhor vai ser o seu desempenho durante o seu processo de predição ou de inferência. E aí eu trouxe para vocês um exemplo, tá? Para deixar isso um pouco mais claro. Imagine que você treinou um robozinho para que ele diga se uma determinada imagem possui ou não maçãs, tá certo? E aí, no primeiro momento, nesse primeiro exemplo aqui, nesse primeiro teste, você exibe para esse robozinho um conjunto de imagem, uma imagem, né, que tem um conjunto de maçãs vermelhas. E aí o robozinho responde para você banana, né, um erro de predição. Na segunda situação, você exibe aí para o robozinho uma imagem com um conjunto de maçãs verdes, e aí o robozinho ele acerta, tá? Ele diz aí que você tem maçãs, né? Uma situação como essa, né, como o exemplo aqui mostrado, esse erro de predição que ocorreu aí nessa primeira imagem, dentre outros fatores que podem causar esse tipo de problema, né? Vale destacar aqui que um dos fatores principais que pode levar a esse tipo de problema é a falta de exemplos desse tipo específico de maçãs, que são maçãs vermelhas, no processo de treinamento desse robozinho, né? Ora, o robozinho ele nunca viu uma maçã vermelha, porque durante o seu processo de treinamento não tinha esse exemplo. Então, ele não teve a capacidade, né, de ter assertividade nessa predição dele, devido justamente à falta de variedade de exemplos, né? Como eu citei a questão da experiência, né? Volume maior de dados e variedade. Não tem essa variedade de exemplos de maçã. E aí isso levou o robozinho a ter esse problema, né? Durante o seu processo de teste, né?
de predição. O aprendizado de máquina, né, ele pode aí ser dividido, né, em duas etapas, tá? A primeira seria, né, o treinamento, né, onde, de fato, os exemplos seriam exibidos, né, para ele, seriam entregues para a máquina, e aí para ela poder praticar, né, e adquirir experiência. Essa seria a primeira etapa do processo de aprendizagem, o treinamento. Né? A segunda etapa, né, seria aí a geração de um modelo, tá certo? E aí nessa geração é onde a máquina, né, treinada, ela teria a capacidade de generalizar o fenômeno compreendido durante o processo de treinamento, né? E aí ela teria aí a capacidade de prever, né, de realizar predições ao ser entregue para elas novos dados, tá certo? E aí se uma determinada imagine que você quisesse, né, ensinar uma máquina a reconhecer e classificar se uma determinada refeição ela possui ou não proteína, tá certo? E aí você entregaria durante o processo de treinamento exemplos de comidas com e sem proteínas para ela aprender esses padrões nessa etapa de treinamento, e em seguida, né, na segunda etapa, onde você teria um modelo treinado, você teria aí um modelo capaz de dizer, olha, essa refeição aqui que você está entregando para mim, ela possui proteína. Já essa outra daqui, ela não possui, né, proteína, né? Na analogia humana que eu mostrei anteriormente, né, o cérebro ele armazena padrões, né, ou características que um carro possuía, tá? E isso aí caracterizaria, né, o aprendizado, né? No contexto de máquina, tá? Esse processo ele é realizado aí através de diversas operações matemáticas, né? Matemáticas que simulam, tá certo? O processo de aprendizado humano, né? Operações extras que dão aí a capacidade aí da máquina aprender, tá certo? E aí agora a gente vamos sair um pouco aí desse contexto aí de trabalhar com imagens e vamos aí para o que interessa, né? Como é que uma máquina ela pode chegar a aprender a realizar uma tradução, né? Ou mais precisamente uma tradução automática de uma língua escrita para uma língua de sinais. Antes de continuarmos, tá? Vamos dar nomes aos bois, né? O que seria aí uma máquina de tradução? Tá? Uma das possíveis definições que a gente encontra na literatura seria o uso de programas de computador para a tradução automática de texto ou fala de um idioma para o outro, tá certo? E aí eu trouxe para vocês alguns tipos de máquinas de tradução encontradas aí na literatura, né? A gente tem aí a Rule-Based Machine Translation, né? Que é a máquina de tradução baseada em regras, onde basicamente ela escolhe a tradução de uma palavra para uma língua-alvo através de um dicionário, tá? de língua-fonte e levando aí em consideração algumas regras de sintaxe e gramática. A gente tem também um outro exemplo, que é a Statistical Machine Translation, tá? Que é a máquina de tradução estatística, certo? Que ela traduz aí um texto baseado na probabilidade de ocorrência desse texto, dessas palavras na língua-alvo. A gente tem também a Neural Machine Translation, né? A tradução com rede neural, a NMT, que ela tem um funcionamento, né, baseado no cérebro humano, usando aí modelos de rede neural para criar aí SMTs, tá? Cujo o resultado desses tipos de máquinas eles costumam ser mais fluentes e mais preciso gramaticalmente. Em geral, todos esses tipos de máquina de tradução, né, eles têm aí um elemento em comum, né, que o que elas precisam é de exemplos para treinar, né? Eu mostrei para vocês no exemplo do problema do carro, que os exemplos para treinar uma máquina para reconhecer se uma determinada imagem possui o carro ou não, é você entregar imagens de carro para o carro, né? Para a máquina, melhor dizendo, e aí agora a gente está em um outro contexto, que é ensinar uma máquina a aprender a traduzir texto. E aí eu trouxe para vocês um exemplo de como que poderia ser uma amostra, né,
de um exemplo para treinar uma máquina para ter essa capacidade, tá? De realizar uma tradução de texto. E aí você tem aqui do lado esquerdo um texto, tá? Que seria a língua fonte, né? Que você vai entregar o texto na língua fonte que você quer entregar para a máquina traduzir. E aí, nesse nosso exemplo, seria um texto em português, tá? O exemplo seria da língua fonte, eu gosto de café, e associado, né, associada a essa língua fonte, você teria a sua respectiva, uma possível respectiva tradução, tá? Numa língua alvo, que seria a língua que você quer traduzir. E aí, nessa nossa apresentação, a gente vai tratar essa nossa língua alvo como um exemplo para tradução para Libras, tá? Seria aí a língua de sinal brasileira. E aí, né, uma possível associação para esse exemplo de tradução seria dois sinais, tá? Onde você teria aí o sinal 1, ele poderia estar diretamente relacionado ao movimento do sinal gostar, tá? E o sinal 2, ele poderia estar diretamente relacionado ao movimento do sinal café. Então, você teria aí um exemplo, né, de uma tradução eu gosto de café na língua fonte e sua respectiva tradução gostar café. Essa associação, né, sinal 1 associado ao movimento gostar, sinal 2 associado ao movimento café, ela pode ser implementada, né, pode ser representada em diversas formas, tá? E aí a gente não vai discutir muito sobre isso, porque vai fugir um pouco do nosso escopo, mas, de fato, a gente poderia dizer que cada sinal desse daí a gente poderia interpretar como um identificador único, ele poderia estar associado de maneira única a um determinado movimento, né? Diríamos que o sinal 1 e o sinal 2 são identificadores únicos de movimentos, ou seriam o RG, né, ou o CPF do sinal. É uma maneira da gente prender essa associação e ela ser, né, um determinado sinal, ele vai diretamente para um único movimento, tá certo? Isso daí seria a exibição aí de um exemplo para treinar, um único exemplo, tá? Para treinar uma máquina de tradução. E aí, né, como é que uma máquina ela poderia ter aí a capacidade de entender contexto, né, de tradução? É importante dizer, né, que em processo de tradução você não tem, né, a tradução ela não funciona. Uma palavra ela é traduzida diretamente para um sinal, tá? A tradução ela pode ser, ela não pode, né, ser uma mera substituição palavra por palavra. Um tradutor ele deve ter a capacidade de interpretar e analisar todos os elementos, né, no texto e saber como cada palavra pode influenciar, tá? E aí, dessa forma, né, como é que uma máquina ela pode aí entender contexto. Aí, para responder essa pergunta, né, vamos pegar esse exemplo aí que está sendo exibido aí para vocês, tá certo? Nós teríamos aí como primeiro exemplo a sentença eu gosto de café, que eu comentei associada ao sinal 1 e ao sinal 2, né, gostar de café. E você teria aí um outro exemplo que você teria a língua fonte tem gosto de café, sendo traduzido para um sinal 3 e aqui um sinal em comum com a primeira tradução, né, que seria o café. E aqui você já teria um outro sinal, que seria, né, o sinal 3. Tá? Olhando para a língua fonte, né, a gente, através do conhecimento que a gente tem da língua portuguesa, a gente percebe que existe uma diferença, né, no significado da palavra gosto no primeiro exemplo, do significado da palavra gosto no segundo exemplo. No primeiro exemplo, né, eu tenho aí o gosto como verbo, certo? Já no segundo exemplo, eu tenho o gosto aí, né, como substantivo, tá certo? E aí, né, para entender como é que uma máquina pode chegar a diferenciar essas duas situações, como é que a gente chega a essa conclusão, né, na língua portuguesa de que existe essa diferença entre essas duas palavras. Bom, devido ao conhecimento que nós temos da língua, né, dentre outros fatores, vale destacar, né, que ao lado da palavra gosto, no primeiro exemplo, a gente tem aí, né, o pronome eu. E no segundo exemplo, a gente tem aí, né, ao lado aí da palavra gosto, né, o verbo ter conjugado, tá certo? Ou seja, então existe uma diferença aí da classe gramatical, né, das palavras vizinhas, né? Aí a palavra gosto. E aí, dessa forma, a gente já ajuda a gente a perceber que o significado dessas palavras ela pode ser diferente, né? Dado que as palavras vizinhas
a elas possuem aí classes gramaticais e significados também diferentes. E aí, de forma análoga, né, uma máquina, ela também, né, pode ter essa capacidade, né, de diferenciar essas duas palavras em função das palavras vizinhas à palavra que você está tentando traduzir, né? E aí, de maneira bem geral e simplificando bastante o processo, a gente pode dizer que uma máquina, ela sabe que o gosto da primeira sentença estaria associado ao movimento gostar, né, ao sinal gostar, se ele estivesse acompanhado da palavra eu. E no segundo exemplo, o termo gosto, ele estaria associado ao significado de sabor, tá? O sinal de sabor, se ele estiver acompanhado da palavra tem. E aí, dessa forma, nós teríamos, no primeiro exemplo, né, a máquina aprendendo que eu gosto, estaria sendo traduzido para gostar, café, e no segundo exemplo, né, tem gosto, estaria aí associado ao sinal sabor, café, tá certo? É claro que, obviamente, o processo é muito mais complexo que isso, tá? Mas, de maneira geral, essa associação das palavras vizinhas, ela é representada com uma estrutura, certo? No computador, e aí a gente consegue, uma máquina, né, ela consegue usar essa estrutura para fazer essa inferência, né, para chegar a essa conclusão e diferenciar aí contextos de tradução diferentes. O que eu acabei de exibir para vocês, né, esse padrão onde você tem de um lado um exemplo de uma sentença numa língua-fonte e do outro lado você tem um exemplo você tem a associação, né, da tradução dessa sentença em uma língua alvo, tá? Língua-fonte, língua-alvo. Esse padrão de você ter essa relação, né, esse paralelismo de sentença, é o que a gente chama de exemplo para treinar, né? Seriam as então chamadas sentenças ou corpos paralelo. E aí, como eu tenho batido bastante na tecla durante essa apresentação, que, olha, uma máquina, ela precisa de um grande volume de dados, certo? A gente aqui, para o contexto de máquina de tradução, para que uma máquina ela tenha um bom desempenho no processo, né, de tradução, ela precisa de muitas sentenças paralelas, tá certo? A gente precisa de muitos exemplos para treinar o modelo. E a gente tem uma boa máquina de tradução. Agora a gente entra aí na terça parte, né, da nossa apresentação, e aí a gente vai falar sobre alguns dos desafios que a gente tem, né, para construir uma máquina de tradução, né? Nem tudo são flores, a gente tem aí diversos desafios, tá? E aí eu selecionei alguns e trouxe aqui para vocês, para a gente discutir um pouco. Um deles é relacionado a exemplos de treinamento, né? Eu falei, desculpem, eu falei para vocês que a gente precisa, né, de um grande volume de dados, né, e de variedades. Porém, na prática, isso nem sempre é muito fácil de se conseguir, né? Imaginem a seguinte situação, que você treinou, né, uma máquina com exemplos de sentenças, onde no conjunto de treinamento dos exemplos que você vai entregar para ela treinar, só possui exemplos de sentenças relacionadas a contextos de futebol, tá certo? E aí, ora, né, o contexto de futebol, ele possui um conjunto limitado de vocabulário relacionado à temática, né, de futebol. E aí, uma vez que você treine uma máquina com exemplos dessa natureza, apenas com sentenças de contexto de futebol, e aí imagine que você pega essa máquina treinada e aí você exibe para ela, né, exemplos de sentenças, né, no contexto de jogos de tênis, tá? Que aí jogos de tênis já possuem um outro conjunto de vocabulários específicos. E aí é muito provável que a máquina ela tenha uma certa dificuldade, né, de realizar uma tradução correta. Bem como caso você entregue qualquer outro exemplo de frase em qualquer outro contexto que não seja de futebol, a máquina ela vai ter bastante dificuldade para realizar essa tradução, né? E aí, dito isso, né, imagina, né,
o quão difícil e desafiador você construir uma máquina de tradução para propósito geral, que ela traduz qualquer tipo de sentença, tá certo? Você tem que, de certa forma, entregar no conjunto de treino um conjunto bastante diversificado de exemplos de contextos diferentes e em grandes volumes, tá certo? Um outro caso de problemas que a gente tem aí relacionado à máquina de tradução, né, seriam aí erros nos exemplos de treinamento, tá? Imagine, né, no exemplo que eu mostrei para vocês, que você tem aí o eu gosto do café associado ao sinal 1 e sinal 2, porém, na construção dessa sua base, né, desse seu conjunto de exemplo para treinar, você imagina que você cometeu um pequeníssimo erro e disse que o sinal 2 ele estaria associado ao movimento de abacaxi, tá certo? E não mais o de café. Você cometeu esse pequeno erro. E aí, o que é que isso implica, né? Isso implica que você está dizendo para uma máquina que não conhece o que é um café, que, olha, um café, ele está sendo associado ao sinal de abacaxi. E aí, isso ocasiona, né, que quando você gera esse modelo, e você vai entregar para ele um exemplo que tem uma palavra café no texto, isso pode fazer com que você tenha, durante o processo de tradução, a máquina traduzindo, né, aquela frase para o sinal de abacaxi. É um típico erro daqueles em que você está, imagina, você está estudando, né, um livro didático e o autor, né, ele comete um erro, né, e aí você, consequentemente, é induzido a cometer o mesmo erro. Aí a mesma coisa acontece aqui no caso de erros nos exemplos de treinamento da máquina de tradução. Vale destacar aqui também, né, um outro problema, né, intrínseco às línguas em si, né, que é o problema de ambiguidade, tá certo? Que uma máquina ela tem que lidar com bastante frequência durante a sua existência, né? Dentre os tipos de ambiguidade que existe, né, eu cito aqui para vocês, né, o estrutural, tá? Que a ambiguidade estrutural ela está relacionada, né, à posição das palavras, tá certo? Que pode gerar aí uma má compreensão, né, do seu significado, tá certo? E aí eu trouxe aí um exemplo para a gente entender melhor, né, tá? Você tem o exemplo de Mateus pediu ao João que pegasse o seu computador, tá? O computador que está sendo citado aí nessa sentença, ele pertence ao Mateus ou ele pertence ao João? Um outro exemplo, tá, de ambiguidade seria aí o lexical, tá? Que está relacionado aí, né, ao caso em que uma palavra ela pode nos trazer pelo menos duas interpretações possíveis, tá? E aí um exemplo para vocês, tá? A Maria estava perto do banco. Esse banco é uma instituição financeira ou é um local de sentar, é um objeto de sentar, tá certo? Em traduções em que contém frases aí como essa aí que eu estou exibindo para vocês, a interpretação ela seria basicamente um chute das possibilidades possíveis de interpretação, né? E poderíamos dizer que isso, de fato, ele não é um problema do modelo de tradução, tá certo? Mas sim um problema da frase dada como entrada, que falta informação, tá? Até nós, seres humanos, a gente não teria uma interpretação única para essas sentenças, tá certo? Então, por que a gente vai exigir isso da máquina, dado que a informação de entrada ela está incompleta em questão de contexto? Outros exemplos aí de ambiguidade, tá? Que eu trouxe aí para demonstrar para vocês. A manga da camisa, né? Outra sentença seria a manga é deliciosa, né? A manga do primeiro exemplo se refere à roupa e no segundo exemplo à fruta. Isso não tem graça, pode levar, é de graça. Ela pôs a mão na testa, né? Testa isso para mim. E aí, né, esses exemplos aí, eles trazem um maior nível de complexidade para o processo de tradução. Porém, nesses casos aqui, diferentemente dos que eu demonstrei anteriormente,
são exemplos de sentenças que possuem o seu contexto completo, muito bem fechado e determinado. Para uma máquina ela aprender a ter essa capacidade de diferenciar essa ambiguidade, né, entra aquela questão que eu falei, né, variedade, né, de dados, ou seja, para que uma máquina saiba que, no primeiro caso, manga está se referindo à roupa, e no segundo, a uma fruta, então entregue exemplos para ela de manga relacionado a contexto de roupa, entregue exemplos para ela de mangas no contexto de fruta e variedade e grandes volumes, tá? E aí a máquina ela vai ter a capacidade, baseado naquela ideia das palavras vizinhas, né? A palavra ao qual a gente está se tratando nesse momento, ela vai ter a capacidade de diferenciar e realizar a respectiva, né, tradução no respectivo contexto, tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado, tá, a apresentação. Tá aí o meu contato, tá? E se vocês quiserem conhecer um pouco o aplicativo da Rendital, que trabalha com esse processo de tradução, com esse problema de tradução de texto para sinais, tá? Para a língua de sinal, aí tem o endereço, tá, do nosso aplicativo para vocês conhecerem, né, um pouco mais da nossa ferramenta, tá? Muito obrigado.